O assunto nosso sobre uma pessoa incrédula ou ela não foi ainda salva, regenerada. E, portanto, nós não estamos considerando aqui pessoas que congregam em alguma denominação ou que não congregam em alguma denominação. As pessoas que confessam Jesus, nós vamos ver, mas sim a pessoa que se enquadra na situação de um perdido para Deus. Primeira situação de um incrédulo totalmente perdido, sem esperança, perdido neste mundo. E eu estou falando, considerando a parte espiritual, não outras considerações, e sim espiritual. A pessoa está perdida e sem esperança. Olha o que diz no livro de João, nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. É claro, baseando na palavra de Deus. Não posso colocar a minha opinião aqui, o que eu acho, o que eu penso. Não. O que a palavra de Deus acha? O que a palavra de Deus entende? Capítulo 3, versículo 18 e 19, ele diz assim: o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que será? A palavra responde: porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. Não creram. Mas que tipo de crente é esse? Mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Quem sabe você tem um Jesus histórico e não um Jesus relacional? Mas vamos lá no livro de Tiago. Mas eu sou crente. Tiago, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Outra situação também, João capítulo 2, versículo 23. O que a palavra do Senhor diz? No livro de João, capítulo 2, versículo 23 a 25. Estando o Senhor Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Portanto, aos que confessam crer em Jesus, porque viram os sinais, ouviram um testemunho bom, positivo, lá que alguém alcançou isto, foi curado, ou foi paralítico, foi curado, ou alguma coisa, um testemunho. O Senhor Jesus diz: eu não confio nessas pessoas que creem em mim, que confessam crer em mim, porque eles viram sinais. Portanto, essas pessoas continuam incrédulas. Não são crentes. Mas que tipo de crente é esse em João 8? João capítulo 8, versículo 30, a palavra do Senhor diz, versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram no Senhor Jesus.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa, mas eles não tinham crido? Mas era necessário que eles fossem libertos. Quantas pessoas, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, tenho Deus no coração. Eu levantei a mão, aceitei a Jesus, passei por um batismo lá de água lá na igreja, sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou padre, sou bispo, eu sou. Mas você já foi liberto? Liberto do quê? Liberto do pecado. Como uma pessoa é liberta do pecado? Crendo que ela morreu com Cristo para o pecado naquela cruz e foi ressuscitada como um liberto do pecado, da natureza de Adão. Agora, nós estamos vendo aqui a parte negativa. Aí, estes que disseram que tinham crido em Jesus, responderam: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Aí o Senhor disse para eles, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Uma pessoa que não nasceu de novo, não foi salva ainda do pecado, da natureza de Adão, e só pela cruz que acontece isso, ela é uma incrédula, perdida, sem esperança, totalmente perdida. E ainda no livro de Efésios 4, sobre esse assunto, esse tópico, esse item, em Efésios capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. E não anda segundo o pensamento da palavra, mas segundo os seus próprios pensamentos. Eu acho assim, eu tenho Deus, eu sou afinado com Ele, eu tenho Jesus no coração, segundo os seus próprios pensamentos. E isto para mim não é pecado, e isto para mim não tem problema viver assim, segundo os seus próprios pensamentos. Indo lá na igreja, lá fazendo o ritual, tudo direitinho, com honestidade, com seriedade, eu estou salvo, estou indo para o céu. Segundo o seu próprio pensamento. Aí ele diz assim: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, vive como Deus não existisse. Mas vai lá na igreja, tudo como Deus não existisse. O que significa isso? Como Deus não existisse. Quem governa você? O céu? Agora como Deus existisse. Não, eu na terra aqui, eu quero governar o céu. Eu quero estabelecer regras segundo o meu entendimento, não o entendimento de Deus. Isso é viver alheio à vida de Deus, como Deus não existisse. Você conhece a palavra? Você já viu o que a palavra do Senhor diz a esse respeito? Não, eu decidi por mim mesmo, meu pensamento está tudo certo, e tem dado certo na minha vida, segundo o seu próprio pensamento, viver como Deus não existisse. Como uma pessoa vive como Deus existisse? O que Deus faria? O que Deus pensa disso? Isto é viver segundo o que Deus existisse. O que diz ainda mais? Vou voltar no versículo 18. Obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Desesperadamente perdido, sem esperança.